Imaginem um mundo sem telemóveis, sem internet, onde o dia não é marcado por notificações, mas sim pelo som de sinos. Parece de outro planeta, não é? Pois bem, vamos mergulhar na vida dos monges medievais para descobrir como a sua disciplina incrível foi, surpreendentemente, um grande motor de inovação que ainda hoje tem impacto nas nossas vidas. O nosso roteiro é este. Primeiro vamos perceber porque é que eles decidiram fugir do mundo. Depois, que regras é que eles seguiam. A seguir, espreitamos como era um dia típico. Vemos também a ligação que tinham com o mundo exterior e, por fim, o legado espetacular que nos deixaram. Ok, vamos a isso. A ideia de se isolar para ter mais foco espiritual não começou logo em grandes mosteiros de pedra, nada disso. Na verdade, começou com pessoas completamente sozinhas em alguns dos lugares mais isolados do planeta. Pensem nisto. Estamos no século III. O Império Romano era uma confusão de cidades cheias de gente. E algumas pessoas decidiram que precisavam de fugir de todo aquele barulho para se concentrarem. Para onde é que foram? Para o deserto. Viver como ermitas, sozinhos. Mas rapidamente perceberam que o isolamento total, além de ser perigoso, podia levar a pessoa a ficar um bocado louca. Era preciso uma ideia melhor. E foi aí que nasceu uma ideia que mudou tudo. Chama-se monasticismo cenobítico, que é só uma maneira mais formal de dizer viver a vida espiritual em comunidade. Em vez de cada um por si, eles juntaram-se. Isto dava-lhes segurança, apoio uns aos outros e, claro, uma estrutura para manterem o foco sem desesperar. Agora, este ano é um ponto de viragem. Um homem chamado Bento de Núrcia funda o famoso mosteiro de Monte Cassino, em Itália. E o que é que ele fez de tão especial? Bem, ele criou um modelo de vida em comunidade que era tão bom, tão bem organizado, que se tornou uma espécie de sistema operativo para quase todos os mosteiros da Europa durante os séculos seguintes. Então, a grande questão é: como é que se consegue organizar centenas de pessoas a viver e a trabalhar juntas sem que tudo se transforme num caos? A resposta é simples. Eles tinham um manual de instruções muito claro, uma espécie de app que todos tinham de seguir. Era a famosa regra de São Bento. E claro, como qualquer grande organização que se preze, era preciso ter alguém no comando para garantir que tudo funcionava como um relógio suíço. Esse líder era o abade. E olhem que não era um cargo qualquer. Ele era eleito pelos próprios monges e era, ao mesmo tempo, o CEO, o diretor espiritual e o gestor de projeto. Tinha autoridade máxima, mas também tinha uma responsabilidade gigante: garantir que todos estavam bem, tanto em termos materiais como espirituais. Para se ser monge, era preciso aceitar 3 votos para a vida toda. O primeiro era estabilidade. Significava ficar naquele mosteiro para sempre, sem hipótese de transferência. O segundo, obediência, ou seja, seguir as ordens do abade sem discutir. E o terceiro, a conversão de costumes. Basicamente, era um compromisso para estar sempre a tentar ser melhor e viver sem nada seu. Tudo era da comunidade. Muito bem, já vimos as regras. Mas na prática, o que é que eles faziam durante o dia? A vida de um monge resumia-se a um lema em latim muito famoso: ora et labora, que significa literalmente reza e trabalha. A filosofia por trás disto tudo era muito simples, mas super poderosa. São Bento dizia que o ócio é o inimigo da alma. Por outras palavras, uma mente vazia, sem nada para fazer, era um convite para problemas. Por isso, a rotina era desenhada ao milímetro para manter toda a gente ocupada, fosse a rezar ou a trabalhar, desde que o sol nascia até se pôr. O dia estava então dividido em 2 grandes áreas. De um lado, a Opus Dei, a obra de Deus, que incluía as orações, os cânticos e as leituras. Do outro, o trabalho manual, o labora, que podia ser qualquer coisa desde tratar da horta, carpintaria ou uma tarefa que, sem sabermos, foi absolutamente crucial para o futuro de todos nós: copiar livros. O dia não era marcado por um relógio, mas sim por 7 momentos de oração. Começava de madrugada, muito antes do amanhecer. Os sinos tocavam e toda a gente parava o que estava a fazer e ia para a igreja. Era esta cadência que dava ritmo e a estrutura a toda a vida no mosteiro. Pensem nisto: o Império Romano caiu e a Europa entrou num período bastante caótico. Muitas bibliotecas foram destruídas, livros foram queimados ou simplesmente perdidos. Então, como é que as grandes obras de filosofia, medicina e literatura da Grécia e de Roma chegaram até nós? A resposta está nesta única palavra: o scriptorium. Era o nome da sala de cópia dos mosteiros. Estes locais foram, basicamente, os guardiões de todo o conhecimento humano durante séculos e séculos de instabilidade. Nestas salas, os monges passavam horas e horas a transcrever tudo à mão, letra por letra. E não copiavam apenas textos religiosos, atenção. Copiavam filosofia, medicina,
literatura, astronomia. Sem o trabalho super paciente deles, o conhecimento que depois permitiu o Renascimento e a ciência moderna, simplesmente, teria desaparecido. E a comida como é que era? Bem, era muito simples e cheia de regras. A dieta era na sua maioria vegetariana. Muito pão, vegetais e grãos. Carne de animais de quatro patas era proibida, a não ser que a pessoa estivesse doente. Mas, curiosamente, um bocadinho de vinho era permitido, e as refeições eram sempre feitas em silêncio ou ouvir leituras sagradas. Agora, apesar de terem muralhas altas, seria um erro pensar que os mosteiros viviam isolados do mundo. Muito pelo contrário, eles eram centros super importantes para todas as comunidades que viviam à sua volta. Eram quase como pequenas cidades autossuficientes. Basicamente, os mosteiros funcionavam como os hotéis, os hospitais e os centros tecnológicos daquela época. Dava-se abrigo a viajantes, cuidava-se dos doentes com as ervas medicinais que eles próprios cultivavam, distribuía-se comida pelos mais pobres e, muito importante, eles estavam sempre a inovar em técnicas de agricultura. Além disso, em muitos sítios, eram as únicas escolas que existiam. Ok, tudo isto leva-nos à nossa conclusão. Afinal, qual foi o impacto real e duradouro destes homens que viviam uma vida tão diferente da nossa? Bem, o impacto foi, sem exagero, imenso. O legado deles é gigante. Ao salvarem todo aquele conhecimento antigo, eles prepararam o caminho para a Renascença. As escolas que eles criaram foram o ponto de partida para as primeiras universidades. A forma super organizada como geriam as suas terras e finanças foi uma espécie de protótipo do capitalismo moderno. E até a nossa ideia de um dia de trabalho, dividida em blocos de tempo, deixou as raízes nesta rotina monástica. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. No nosso mundo, cheio de notificações e distrações a cada segundo, a vida de um monge parece uma coisa radical, quase impossível. Mas a dedicação deles ao foco, à disciplina e a ter um propósito claro deixa-nos a pensar. O que é que podemos aprender com eles para encontrar um pouco mais de calma e clareza no meio do nosso próprio caos diário?